nossa live de sexta-feira, tipo happy hour. Você que está entrando aí agora pelo Instagram, tô aqui diretamente dos escritórios da Change Manager. Estou aqui com vocês também pelo Facebook, pelo Instagram. Vamos ver se vai dar certo, mas se não der certo também, estamos aqui numa sexta-feira bem tranquilo, bem de boa mesmo, pra gente falar um pouquinho sobre isolamento social, sobre esses tempos de pandemia, sobre o quanto que a gente está sendo obrigada a viver, né, uma situação totalmente atípica. E lá no comecinho da pandemia eu fiz uma live, né, meio que dá pra dar uma tranquilizada, para dar um oi, né, para as pessoas que me seguem. E foi bem legal, foi uma live onde as pessoas me deram um bom retorno de tudo que estava acontecendo, né? E do quanto que era complexo para todo mundo entender aquele momento que a gente estava vivendo. Então eu vou pedir para quem está começando aqui a me acompanhar pelo Instagram e pelo Facebook, dá um toquezinho para mim se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem, só para a gente dar continuidade sem eu ficar preocupada se vocês estão me ouvindo. Aqui no Facebook, um beijão pra Ieda, minha querida. Muito obrigada por estar comigo. Um beijo pra você. Aqui no nosso Instagram a gente tem o Jairo. Olá, Jairo. A Fá. Copos Brasil. Beijo. O cliente, quando chega na live, a gente fica super feliz. Rafa, aluno também, coisa boa. Eli Moura, minha linda, quanto tempo. Muito bom. Então, assim, ó. A gente vai falar hoje, né? Hoje eu fiz um happy hour, só que hoje eu não vou beber. Na live passada a gente tomou uns vinhos aí, e aí eu fiquei foi tudo muito intenso na última live, né? Aí eu falei, não, dessa vez eu não vou beber, que a gente se empolga, né? E ainda mais num assunto que eu gosto tanto de falar, que é gestão de mudança, mas principalmente falar de gestão de mudança em momentos de tamanha crise. Acho que o que aconteceu nesses últimos 100 dias que eu estou isolada, esses últimos 100 dias de isolamento social, de quarentena, não foi muito diferente do que você aí também está vivendo, né? Do que você está passando. Talvez por eu ter algumas ferramentas na minha bagagem, de já trabalhar com isso, né, com gestão de mudança há 18 anos. Essa empresa aqui, a Change Manager, ela fez 18 anos em meio à pandemia, no dia 28 de maio. Estou muito feliz, né, porque consegui sobreviver com uma empresa por 18 anos sozinha. Não posso dizer que eu não tenha morrido de orgulho, não é mesmo? E chegar à maioridade num momento de pandemia é exatamente comprovar o quanto que o meu trabalho é necessário. Falar sobre gestão de mudança é uma coisa que eu amo, que eu vou até as empresas para fazer trabalhos de gestão de mudança, eu atendo os meus clientes, mas e quando a gente tem que viver a mudança, quando é na nossa pele, como que a gente se faz, né? Como que as coisas acontecem? Então eu quis abrir essa live hoje aqui para contar um pouquinho das minhas peripécias nesses 100 dias, mas é lógico, né? Quem é professora e quem é palestrante, quem é gestor de mudança, quem faz vídeo para YouTube, para Instagram, para Facebook, não consegue vir aqui falar só para jogar a conversa fora, né? Eu acho que é legal jogar a conversa dentro e trocar com vocês. Então eu quero dar um beijo aqui no Carvalho, meu querido. Carvalho, ele é o baterista da banda Change Manager. Gente, quem ainda não viu, não sabe o que está perdendo. Beijo, meu querido. Beijo, beijo, beijo. Ah, Lialva, queridona, beijão pra você. Rafael, presente. Aluno é assim, aluno bom é assim, né? Aluno bom fala presente aí quando a aula começa. Então é o seguinte, né? Uma coisa que pra mim é muito importante sempre é ser muito verdadeira, né? Ale, você tava lá na tua live com chapéu. Não, gente, isso aqui não é chapéu, não. Isso aqui é esconde raiz branca. Ah, o inverno maravilhoso, que
que vem com força para ajudar a gente nessa pandemia. Estou aqui cobrindo os meus brancos, minha raiz branca, né? Tinha que pintar hoje, aí hoje eu tive umas outras atividades para desempenhar. Tava chegando perto da hora da live, né? Aí eu falei, ai meu Deus, será que eu cancelo, né? Ai, não dei um trato no visual, né? Eu falei, não, mas vamos lá mostrar a vida real, né? E a vida real da Lê é que eu não fiz a raiz do meu cabelo, eu mesma que tô pintando, não pintei a unha, olha que belezinha, né? Tudo por fazer, mas essa é a vida real. E o como que a gente teve que nos readaptar para essa vida real, né? Quando a gente entrou nessa pandemia, entramos todos sem saber onde estávamos pisando, por um motivo, nós não tínhamos referência, a nossa geração não tinha vivido uma pandemia e as gerações que viveram, né, como por exemplo, minha mãe conta que tiveram alguns, né, aconteceram algumas coisas na época dela, questões de guerra, né, de racionamento de alimento, de muito medo, né, do porvir, mas nada nas projeções e na escala, né, que aconteceu agora. A tecnologia, ela é ótima, ela é maravilhosa, ela traz informação, ela deixa a gente conectado, mas ela também traz o pavor, traz o pânico, traz o medo, traz as notícias do lado de lá, mas às vezes contadas para que a gente seja manipulado. Então eu não vou entrar nesse mérito, né? Quem já me acompanha aqui nas lives de quarta, que eu suspendi, já conto por quê. Mas quem me acompanha aqui nas lives de quarta sabe que eu não entro em assunto polêmico, porque não é meu objetivo, né? Eu não fico levantando bandeiras e nem fico defendendo pontos de vista político, de qualquer questão que seja muito polêmica, não porque eu não tenho opinião. Se você quiser, me pergunta aí no inbox, me pergunta no direct, que eu vou ter o maior prazer de conversar. Já fui mediadora de diálogo muitas vezes e eu adoro de verdade um bom diálogo. Mas a questão é que o papel que eu desempenho dentro das redes sociais, né, é para trazer os assuntos de gestão de mudança. Então eu não vejo que eu vá colaborar muito colocando minha opinião política, tendo tantos cientistas políticos e tantas pessoas muito mais capacitadas, né, analistas políticos, do que eu. Mas uma coisa a gente sabe, né, o que está acontecendo hoje no nosso querido país colabora, né, para que haja aí uma sensação, né, de desproteção muito grande e uma sensação de não saber muito o que seguir. Então, eu resolvi seguir a minha cabeça. Brincadeira, jamais, eu vou estudar. Todo mundo aqui que me conhece um pouquinho mais sabe o quanto que eu gosto de estudar, o quanto que eu gosto de pesquisar, o quanto que eu gosto de perguntar, de aprender. E quando tudo isso começou, eu fui uma das pessoas que embarcou nessa onda do vamos estudar para saber o que está acontecendo e principalmente não falar de uma coisa que eu não sei o que é. Então eu comecei a estudar sobre a pandemia, comecei a estudar sobre o que era, né, esse raio desse coronavírus, como é que faz para a gente não se contaminar, e à medida que eu acabei entendendo como boa, foi realmente me isolar, eu, minha família, e assim estamos há 100 dias, né? Então, nas redes sociais aí, para chamar para live, eu falei que eu estava 100 dias, né, de isolamento social. E o que acontece com uma pessoa que está há 100 dias de isolamento social? Vocês também devem estar, mas eu não sei se vocês estão saindo para trabalhar, se vocês estão conseguindo manter o mínimo, né, da normalidade, mas eu estou isolada realmente. Então, está sendo bem curioso, está sendo bem desafiador, né, como que para todos nós, mas com algumas ferramentinhas de gestão de mudança, porque eu não sou besta nem nada. Se eu ajudo meus clientes, por que eu não vou me ajudar? E essas ferramentinhas eu queria compartilhar com vocês, porque pode ainda ajudar alguém, né, e viver sem referência e sem perspectiva deixa a gente num momento muito difícil, né? Todo mundo hoje em dia fala sobre viver o momento presente, mas o nosso momento presente está muito ruim, ninguém está querendo viver, né?
Então, a gente tá querendo se mandar desse momento presente aqui que tá péssimo. Então, quando a gente olha para nossa realidade, a gente olha para uma realidade muito, muito, muito inóspita, né? Vamos dizer assim. A gente não está tendo muita esperança, né? E tudo que as pessoas sempre falam, né? Calma, vai passar. Vai, mas quando, né? Quando a gente não tem uma data certa, a gente gera na gente uma sensação de insegurança muito grande. E eu vou dizer para vocês como que eu fiz para me manter um mínimo sã para não surtar. Então deixa eu dar um oi aqui pro Marcelo que tá chegando, pra Dri Cruz, pro Johnny Andrade. Obrigada por vocês estarem aqui, já agradeço. Guarujá, Marcos, agradeço a todos que estão tanto no Facebook aqui, né, como também no Instagram. É muito... Ah, tia Cida! Beijo, minha queridona! A gente acaba se dedicando aí para esse monte de lives que estão acontecendo, né? Não vou cantar evidências, mesmo todo mundo pedindo para eu cantar, não vou cantar evidências, não vou fazer uma live sertaneja. Mas eu queria muito compartilhar com vocês como manter a sanidade em meio a tanta loucura que a gente está vivendo, né? Todo mundo fica falando assim, utilize bem seu tempo, faça algo produtivo, comece algo que você nunca fez. E aí eu fico pensando, gente, para onde essas pessoas estão indo? Como começa uma coisa nova no meio de um momento tão difícil, né? E pior, como que fica pedindo isso para as pessoas? Eu vou repartir com vocês uma informação, né, uma dica que eu acabei fazendo e está me fazendo muito bem, que é eu coloquei uma atividade física, né, na minha vida. Então, eu sou uma pessoa sedentária, eu sou uma pessoa muito, muito acima do peso. Quem me conhece sabe que eu sou da turma dos gordinhos. E o mínimo que a gente anda, mesmo tendo carro, mesmo sendo uma pessoa sedentária, a gente anda, a gente caminha, né? Então você vai na casa dos amigos, você vai até o supermercado, você tem algum compromisso, uma reunião, um trabalho, então você vai e sai. Eu já trabalhava home office, né? Não, quer dizer, eu trabalho home office. Vocês não estão trabalhando home office, vocês estão trabalhando em isolamento social, que é completamente diferente. Home office é uma maravilha. Então, tadinho do home office, né? Todo mundo tá odiando ele, mas ele é fantástico. Só que o que vocês estão vivendo não é home office. Home office é trabalhar dentro da sua casa, num lugar apropriado para essa atividade de trabalho profissional, mas, gente, sem filho, sem ter que acompanhar a escola do filho, sem ter que ficar quieto porque o marido está fazendo um conference call, sem ter que preparar o almoço porque você tá lá e tem marido, e tem filho, e tem pai, e tem mãe, e você tá com outras pessoas. Então, essa questão de estar trabalhando dentro de casa não tem nada a ver com o home office que a gente faz, quem optou por isso, né? Tudo que é imposto, você sabe que já não está sendo do jeito que é em condições normais de temperatura e pressão. E desde 2014, finalzinho de 2014, eu trabalho home office. E eu já andava pouco, né? Já tinha uma vida sedentária. Ai, que bom exemplo, né? Mas é a verdade. E essa vida sedentária e esse trabalho via home office sempre me possibilitou ter os meus horários, fazer as minhas práticas, os meus rituais, né? Só que o que aconteceu quando a pandemia chegou? Eu percebi que eu também mudei. Eu não precisava ter mudado o meu dia a dia, porque eu já trabalhava home office. Mas eu tive que mudar com as novas atividades que surgiram para mim. Como fazer as compras online, tem que dedicar um tempo para isso, receber as compras online, limpar tudo, né? Proteger o ambiente para os meus pais, que são idosos, né? Minha mãe está com 84, meu pai está com 82. Então, assim, tudo isso que eu tive que fazer mexeu comigo, né? Mexeu comigo em vários sentidos, né? O primeiro deles,
a própria questão do readaptar-se, né? Do readaptar-se à minha rotina de trabalho, né? Com os meus clientes. Eles também estavam mais em polvorosa, né? Estavam mais ansiosos. Então eu tive que mudar isso. Tive que mudar a minha forma de trabalhar, os meus horários de atendimento tiveram que mudar. A minha rotina de limpa coisa, sai, né? Chega coisa, tem que limpar, para tudo, lava a roupa, tira a roupa. Ah, beleza, né? Toma banho. Então isso foi uma coisa que eu tive que acrescentar, mas a atividade física foi por uma questão de saúde mesmo, né? Não tinha mais condições de eu andar para fazer um supermercado, eu andar indo visitar uma pessoa, eu andar para algum compromisso. Então, como eu não estava andando, eu falei, vai lá saber quanto tempo vai durar essa pandemia. Então eu comecei a sentir dor nas costas, né? E aí a gente quando tá vivendo, a gente não sabe o quanto que a gente não presta atenção, né? O quanto que as coisas são importantes. Mas quando a gente para, a gente perde aquilo, a gente daí entende, né? Então, não andar aquele pouquinho me fez muita falta. E aí eu comecei a fazer exercícios todos os dias, ou quase todos os dias, né? Poucos são os dias que a gente falha, mas eu tenho feito, né, o exercício todo dia. A intenção, às vezes, quando dá uma falhadinha, principalmente quando eu atendo cliente pela manhã, né? E isso fez eu ficar muito bem, né? Diante de um cenário tão difícil, ter conseguido colocar a atividade física no meu dia a dia, por conta de um sedentarismo extremo, para que eu não ficasse com dor nas costas e conseguisse atender os meus clientes, me falou muito sobre quem eu sou, né? Então eu quero agradecer aí o Robson, Jorge Negão, Cris, minha querida, My Bikini Rio, Jesus, será que estamos diretamente de fora do país? Será que My Bikini está me vendo de fora do país? Beijo, queridona. Clemilton, Rafa Ramos, Ana Luzia. Ai, tudo bom, né, Ana Linda? Que coisa boa ter cliente aqui, que coisa boa. Então, assim, e o quanto que mudar alguma coisa na rotina pode te trazer um benefício, não da atividade em si. É lógico, fazer exercício está me trazendo uma super disposição, tô ganhando força, tô conseguindo, né, manter o peso, mas a questão não é essa, né? A atividade física em si é positivo, mas qual que é a melhor parte de ter inserido uma atividade, de ter conseguido consistência e constância nesses 3 meses, nesses 100 dias? Sabe qual é? O poder de fazer algo mesmo diante de uma grande adversidade, onde eu teria todas as desculpas para não fazer. Então, o simples fato de ter querido já é importante. O simples fato de ter feito é maravilhoso. Agora, o fato de ter dado continuidade, aí é uma belezurinha. E eu acho que nessa parte de gestão de mudança, que eu tanto trabalho com os meus clientes, né? E que sempre que eu posso, nas minhas palestras, nas minhas aulas, nos meus contatos profissionais, que eu tento passar para as pessoas, é exatamente isso. A criação de um hábito, independente se é 21, 98, não importa, tá? Não importa mesmo. Porque cada linha de estudo diz uma coisa. Mas a questão é, você quer? O que você quer? E esse querer, você vai dar conta de continuar? Porque senão você só vai gerar uma frustração. Eu tinha um motivo real, necessário, e que eu não tinha muita escolha de não fazer. Por isso, ter colocado o exercício físico todas as manhãs me gerou um senso de autorresponsabilidade, de autorrespeito, de autopreservação, né? De carinho, de amor, de pensar no futuro. Então, são vários elementos juntos que não é a atividade física em si que foi o grande mérito, mas sim ter iniciado a atividade, ter dado continuidade
e agora está colhendo os bons resultados dela, né? Então isso para mim foi muito, muito legal. Eu não sei o que você teve que adaptar aí na sua quarentena, por favor, coloca aqui, por favor, o que você... aluno que gabarita é fantástico. Olha o Rafa falando lá no Instagram. Você quer ou quer querer? Isso daí foi tema de uma aula fantástica. Ah, a Fer também tá aqui. Fer, linda, eu vi você, 33 semanas, minha linda, tudo de bom pra você, coisa mais abençoada. Clemilton também chegando, coisa boa. Então assim, ó, eu recebi uma pergunta aqui, a gestão de mudança, como pode nos ajudar nessa quarentena? Fantástico, muito boa essa pergunta. Para quem chegou agora, eu tô com esse gorrinho aqui, coisa mais linda de viver, só que não, porque eu estou tampando os meus cabelos brancos. Então, eu acho que o poder de criatividade e inovação durante essa quarentena foi um grande aliado para minha sanidade mental, né? De improvisar, de me respeitar, de não forçar a barra, de entender os meus limites. Mas eu acho que pensando, né, na gestão de mudança, como que ela pode ajudar na quarentena, olha, o que eu posso dizer é que quando você decide mudar, quando você entende que tem algo na sua vida que poderia ser transformado para gerar mais valor na sua existência, você está fazendo gestão de mudança, né? E a gestão de mudança de vida, que é o que eu trabalho, é o meu carro-chefe, vamos dizer assim, né? É o que norteia meus estudos, minha profissão, mas que norteia a minha vida também. Não tem jeito, né? Você não consegue tirar a profissional e falar, dorme aí, daqui a pouco você volta. Né? Na vida pessoal, você também está sendo profissional, não tem jeito. E o que eu tenho usado na minha vida é exatamente isso, entender quais são as transformações que eu preciso fazer para ficar bem, né? E uma das mudanças que eu fiz foi parar com as lives de quarta-feira. Aí você vai falar assim, mas Ale, a live de quarta-feira não era justamente seu momento de encontrar a sua audiência, de conversar, de vucu-vucu, que era super legal, que um monte de gente participava, não faz parte do teu trabalho? Faz! Mas o que eu fiz? Eu me respeitei. Então, assim, todo mundo estava fazendo live com assuntos muito relevantes, pessoas muito, muito boas. Não que eu não acho que eu sou boa, né? Não estou me depreciando. Mas o que eu entendi? Eu entendi assim, na hora que não tinha ninguém fazendo live, eu estava lá fazendo live para minha audiência. Agora que tem um monte de gente, deixa todo mundo assistir quem quiser. E eu também vou dar uma recolhida, porque assim, falar de gestão de mudança é importantíssimo, mas agora é muito mais importante gastar e investir o tempo assistindo alguém falar sobre finanças, assistindo alguém falar sobre epidemiologia, sobre infectologia, sobre dicas de como limpar os alimentos para o Covid não entrar na tua casa. Vocês entendem? Então, assim, quando eu não tenho nada para falar, eu fico quieta, eu me silencio, porque eu não vou ficar falando se não tem fundamento o que eu estou dizendo e se não é interessante nem para mim. Então, uma das coisas que eu fiz e que eu encaro como gestão de mudança é entender se o que eu estou fazendo está me levando para o meu objetivo, está me levando para o meu bem-estar, está me levando para o meu resultado. E as lives de quarta-feira não faziam tanto sentido para mim nesses 100 dias do que fazia antes, na minha estratégia de marketing, na minha estratégia de envolvimento, de retribuição para as pessoas. Não sei se vocês conseguem entender, mas assim, essa parte de criar conteúdo na internet, ela tem que ser muito bem pensada, porque você está aqui investindo seu tempo. Tempo é o bem mais precioso do ser humano, e eu tenho um grau de gratidão gigante. Se você não sair melhor da minha live, eu falhei, né? Eu não brilhei, e a gente está aqui para brilhar, a gente está aqui para contribuir, para nem que seja assim, ó, gente, hoje a live não tem nenhum tema muito definido, não vou passar aqui ferramenta, mas é um bate-papo produtivo, bom,
né, embasado, onde eu tento trazer um pouco de quem eu sou, da minha experiência, para que você não surte na sua quarentena. Então, ó, que coisa boa, né? Então, assim, eu achei melhor parar com as lives de quarta-feira, até tudo isso regularizar ou passar não vai, né? A gente sabe aí que a gente ainda tem um bom caminho ainda para percorrer, né? Até a vacina ser descoberta e colocada pra gente, que vai demorar um pouquinho. Mas até lá, o que a gente vai fazer para não se cobrar tanto? Eu vi muita gente fazendo competição de leitura de livro, sabe? Quantos livros você leu na quarentena? Eu li a mesma quantidade que eu já lia antes, né? Então, não é a quarentena que fez eu ler, sabe? É a consciência do resultado da leitura que me faz ler. Quantos cursos online você fez, né? Tudo bem, a gente talvez esteja com um pouco mais de tempo. Eu não tô, sinceramente, gente, eu não tô com mais tempo. Mas eu sei que muita gente, para muita gente, a quarentena gerou tempo. Ó, putz, imagina, oi, ai, como eu queria viver isso, gente. Consegui gerar mais tempo na minha própria vida. Eu não consegui, porque foi como eu disse. A quarentena, para mim, o isolamento, me trouxe mais atividades, não me trouxe mais tempo, né? E tá tudo bem, já organizando, não tem problema. Mas para quem trouxe tempo, se você conseguir encaixar um curso online, ponto para você. Nossa, fantástico. Mas se você não conseguiu, você vai ficar se penitenciando. Não, faz isso não, filho. Oxi, isso não é legal nem para você, nem para ninguém. Porque obrigar-se a ser produtivo em meio a uma pandemia é quase desumano, né? E as pessoas começaram, você tem que colocar tudo que estava fora de ordem em ordem. Gente, da onde nasceu isso? Sabe? Um momento que era para ser um momento de acolhimento, de entendimento da dificuldade da situação, de delicadeza do tema, né, colocado. Tanta gente falando dessa evolução espiritual que o mundo precisava passar, desse momento de união, né? Que, para falar a verdade, né, não é bem por aí, né? Não sejamos ingênuos, não é mesmo? Evoluir coletivamente não é bem assim, mas tudo bem, cada um acredita no que quer, tá no seu direito, mas não querer ficar pondo pilha, sabe, no amiguinho, faz a sua parte, não enche o saco. Aí fica uma corrente de envio. Tudo bem, gente, eu sei que no começo, quando tudo isso daqui começou, a gente não sabia muito como se comportar, não sabia muito o que ia acontecer, e eu tenho pra mim que as pessoas acharam que ia ser coisa assim de um mês, sabe? 45 dias. Acho que eu nunca imaginei que eu ia estar numa sexta-feira falando que faz 100 dias que eu tô aqui presa. Confinamento, né? Tô cumprindo pena aqui. E aí, como é que faz com a cabeça das pessoas? Foi um tal de compartilhar coisas gratuitas e eu acho genuíno e maravilhoso. Mas não é porque foi compartilhado que você tem a obrigação de fazer, de ler, de cumprir a risca, de fazer check nas coisas. Eu acho que a gente está num momento complexo. Eu sou uma das pessoas mais entusiastas do fazer, mas eu também sou uma pessoa muito sensível. Agora é hora só de não surtar. Se você está conseguindo manter a sua saúde mental e não ficar chorando todo dia em posição fetal, você já está de parabéns, meu filho. Ó, só te aplaudo. Porque não é de se estranhar que o ser humano surte num momento como esse. Não é, de jeito nenhum. Seria totalmente compreensível, né? Compreensível de verdade. Mas para não pirarmos, o que a gente pode fazer? Então, exercício físico foi uma coisa que eu fiz. Não me sentir obrigada foi outra coisa que eu fiz. Não sou obrigada a ler todos os livros que estão me indicando. Não sou obrigada a fazer todos os cursos online que aparecerem. Não sou obrigada a ser uma pessoa que eu não sou, né? Então, acho que isso pra mim ficou super tranquilo.
Agora, o que eu acho que foi fundamental para eu não surtar? Quando eu percebi que eu estava com overload de informações, de notícias e de noticiário, eu fiz um distanciamento também das notícias. Ah, Lê, então aí você ficou totalmente alienada? Não, não. Mas eu comecei a filtrar melhor, né? Gente, deixa eu dar um oi aqui para minhas alunas, querida Simone. Beijo, meu amor. Kátia, queridona. Coisa linda de viver. Habib também entrando aqui. Obrigada, gente. Pessoal do Facebook, como sempre, não consigo ver quem tá aí, mas eu sei que tem uma galera me acompanhando. Beijo pra vocês também, viu? Então, assim, pra gente não ficar muito mal, né? Então, primeiro se exigir pouco, mas também entender o que dá pra fazer. Pra também não fazer corpo mole, porque você teria uma ótima desculpa. Sabe aquela pessoa que só precisa de um álibi? Só precisa de uma licença para matar, tipo 007? E a pandemia, para algumas pessoas, está sendo essa válvula de escape, está sendo essa grande desculpa, essa grande muleta. Então, o tomar cuidado para não cair nem nessa armadilha do preciso fazer, sou obrigada a fazer, mas também não cair no outro lado, que é tá tudo assim mesmo, já não é para ir trabalhar, já é para ficar em casa. Então quer saber de uma coisa? Vai ser férias, período sabático. Seria lindo que fosse um período sabático, mas eu só tenho uma coisa para te contar. Período sabático não é imposto, período sabático é escolhido, né? Tem um propósito. Então não dá para daqui a 6 meses, né? Espero eu que essas coisas já estejam melhores, que a gente se arrependa do tempo perdido. A mesma coisa da pessoa que chega na segunda-feira e fala, não aproveitei esse final de semana. Então, como é que faz para a gente aproveitar melhor, uma vez que a gente não sabe para onde a gente está indo? Nós não sabemos. E o não saber, neste momento, é o que está tornando tanto as pessoas perdidas, desesperançadas, preocupadas, temerosas, com medo, e por aí vai, né? Muita gente começando a ter síndrome do pânico, nunca tinha tido. Então, eu vou contar uma coisa pra vocês, que eu não tenho problema nenhum, porque a minha vulnerabilidade, ela não me enfraquece, né? Eu tive que ir 2 vezes à farmácia. Uma urgente, né? Porque surgiu uma urgência, e uma porque realmente eu tinha programado que eu ia à farmácia. E das 2 vezes eu tive que pôr a máscara, óbvio, e luva. A luva foi tranquilo, né? Luva. Quem já é dona de casa, quem já lava o banheirinho, não tem problema de pôr o raio da luva. Agora, colega, que foi colocar aquela máscara? Eu não conseguia. Aquilo começou a me abafar, a me causar náuseas, e eu comecei a ficar, pense numa pessoa que podia fazer uma sessão de terapia aquela hora, regressão, que ia descobrir um monte de coisa da vida. Mas assim, eu passei muito, muito, muito mal, né? E da segunda vez, só de saber que eu ia à farmácia, eu já comecei a passar mal. Então assim, as coisas que vão acontecer com a gente nunca aconteceram, né? Eu nunca tive que ficar 100 dias dentro de casa, nem nos piores castigos da Donioli. E aí, como que a gente reage ao desconhecido? Como que a gente reage à primeira vez? Então aí tá uma outra dica que eu queria trazer para você. Encarar a vida como um grande pioneiro, né? Não é uma tarefa que está dentro do nosso skill, que está dentro da nossa vida, que está dentro do nosso script, do nosso roteiro de existência. Por quê? Porque todo mundo já viveu, todo mundo já ensinou, e a gente tem referência.
E ter referência nessa vida é quase como não sofrer, né? Então, você pergunta para a pessoa como é, você pergunta para a pessoa como vai ser, você vai no Google e pergunta, né? Como que é tal coisa, como que é tal experiência. Então, eu nunca saltei de paraquedas, eu já saltei, tá? Mas vamos imaginar, nunca saltei de paraquedas, então eu vou lá e digito. Como é saltar de paraquedas? Por exemplo, eu nunca saltei de bungee jump. Como é saltar de bungee jump? Aí eu sei de alguém que saltou. Ai, como que é? Me conta. Dá um tranco. Você vê o chão mesmo. E se o negócio, né? Daí eu vou lá. Casos onde o bungee jump não deu certo, né? Então, o que a gente procura na vida? Referência. E o que aconteceu com a pandemia? O mundo não tinha referência. Desta magnitude, não vem falar da gripe espanhola nem do ebola, porque não, vai estudar. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ter muita informação. E, ao mesmo tempo, informação deixa você com conhecimento, deixa você com esclarecimento, mas pode também te trazer alguns malefícios, né? De você saber demais, né? E aí, eu comecei a ficar meio pirada, né? Eu falei, caraca, o negócio é sério de um nível que eu não imaginava. Então, o que eu fiz? Alguns dias da semana, eu dei total blackout de informações. E aí eu comecei a selecionar os lugares onde eu ia buscar as informações para não ficar no poder da mídia, né? Nas mãos da mídia alarmista, da mídia, vamos dizer assim, eu sou jornalista, tá, gente? Eu tô falando só dos meus colegas de trabalho. Da galera que quer vender o jornal de amanhã já, né? Então, essa é uma expressão que a gente usava dentro do jornalismo, que é assim, você cria uma notícia tão ruim que amanhã as pessoas vão querer saber que se melhorou. Então, o povo começou a vender notícia, né? Nunca o noticiário foi tão assistido, né? E isso fez com que eu melhorasse exatamente nesse quesito. Não me alarmar, não me desesperançar, mas não me distrair. Então eu continuava vendo alguns lugares de informação, mas não todos os dias. Isso me deu um bem-estar gigante, assim, mas muito grande. Porque eu aquilo não estava fazendo bem para mim. Deixa eu dar um beijo aqui na Elga. Oh, meu amor, um beijo para você. Que saudade de você, minha querida. Elga é uma queridíssima amiga, já foi cliente, linda de tudo, uma inspiração de vida. Nado, não acredito você por aqui. Um abraço, meu querido. Um abraço para você também. Pessoal do Facebook, continuo amando todos, mas não vejo ninguém, mas mando um abraço aqui, porque eu não consigo ver, porque coisas da internet. Então, assim, gente, e o quanto que é importante, né, também ter consciência de uma coisa. Se você está viciado em notícia ruim, você acaba torcendo para que elas continuem. Alê, pelo amor de Deus, você pirou? Não. Isso é um processo do cérebro, isso é um processo comportamental. Não atire a primeira pedra, por favor. Mas é mais ou menos a mesma coisa que acontece com as pessoas que ficam assistindo esses programas alarmistas, sensacionalistas, que ficam falando de tragédia, né? Só de coisas ruins. Então você começa a assistir isso e você continua querendo que aquilo aconteça. Não é porque você é uma pessoa má, talvez até seja, mas não é por isso. Mas é porque o teu cérebro, ele gera dentro da tua cabecinha, tá gerando lá neurotransmissores, jogando e inundando o seu cérebro com uma série de neurotransmissores. E quando você assiste uma notícia ruim, você tem um neurotransmissor que é despejado dentro da tua cabeça. E aí você fica assistindo muito isso, e aí você fica meio que torcendo, tá, gente? É lógico que não é ruim que você fica torcendo pro corona matar mais gente. Mas sabe aquela coisa de você ligar a televisão e falar assim, meu Deus, vamos ver quanta gente morreu? Aí você já foi pego pela doença, gente. Então o que você tem que fazer? Ligar a televisão e falar, vamos ver quantas pessoas já se recuperaram? Vamos ver o quanto que essa curva já desceu?
Vamos ver o quão perto está a vacina e não ficar fazendo uma torcida para que a coisa piore, tá bom? Ah, meu querido Fernando tá aqui também, meu aluno. Antônio tá lá no Face, coisa boa. Marcos está dizendo aqui, precisamos nos reinventar. Exato. Nesse período de quarentena é um tempo de reencontro sobre você mesmo e rever valores. Como podemos fazer para se preparar para o mundo pós-pandemia? Algum exercício de autoconhecimento e ansiedade? Nossa, fantástico, né? Esse aqui acompanha minhas lives, né? Muito bom, muito bom. Então, assim, ó, um bom exercício de verdade é você entender isso da projeção, né? Que mundo que você quer encontrar quando tudo isso passar. Então, você não precisa ler os livros por obrigação, mas você pode ler os livros porque quando a pandemia passar, no que você quer ter melhorado? Então, não por obrigação, mas por consciência, né? Quando você fala sobre um reencontro da gente com os nossos valores, sim, entendam bem. Simone, minha linda, beijo. Ai, gente, meus alunos aqui, gente, eu garrei um amor nesse povo, mas garrei um amor nesse povo. Amo, 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 amo. Obrigada. Vocês são fantásticos demais, é muito carinho. Sou muito grata. Então, assim, quando você fala, né, desse reencontro com os nossos valores, você tá certíssimo. Por quê? A pandemia não fez ninguém ficar ruim. Quem estocou álcool gel, não estocou álcool gel porque chegou uma pandemia. Não, porque ele já era uma pessoa de estocar álcool gel. Você entende? Então, a pandemia não transforma ninguém, gente. Para com isso. As coisas que acontecem fora, elas só realçam o que a gente já é dentro. Então, não tem como melhorar uma boa matéria-prima se a matéria-prima já não tem um traço lá para ser bom. Então, não dá para criar. Não é assim. Você tem que querer melhorar. E nessa pandemia, muita gente falou assim, eu queria tanto agora me tornar uma pessoa produtiva. E eu juro que eu falei até para clientes, eu falei, gente, fi do céu, você tá querendo ser produtivo agora? É verdade isso? Não, eu quero correr atrás do prejuízo. Filho de Deus, você quer correr atrás do prejuízo em meio a um isolamento, a uma quarentena? Você tá bem louco? E isso pra mim é muito engraçado, porque denota exatamente o comportamento de manada. Então, uma coisa que eu posso te dizer, né, você que me perguntou o que eu posso fazer para me preparar para o mundo pós-pandemia, não vá com a manada. Eu adoro uma frase que um antigo chefe meu disse para mim, já bem antigo, né, faz uns 10 anos, bem antigo. E ele falou assim, enquanto você, ele não falou para mim, tá, gente, mas eu vou falar para você. Enquanto você olha a formiga, a manada de elefantes está passando. Então, assim, você fica com a sua cabeça tão dentro de um problema, de uma questão, que você perde o todo. E perder o todo é muito complexo, gente. Por quê? Porque você vai na manada, você não parou, não analisou, não estudou, não se informou, não sentiu o que você quer fazer diante daquela situação, você só seguiu. E quando a gente segue a manada, eu tenho uma coisa para te dizer, somos tratados como manada. Você vira todo, você vira montuado. Então, uma coisa que eu posso dizer para você que perguntou, né, o que fazer para se preparar para o mundo pós-pandemia, não segue, sabe? Olha para você, se você é um profissional autônomo, olha para o teu business, olha para o teu negócio. Se você trabalha numa empresa, olha para a situação da sua empresa, para o mercado onde vocês estão inseridos, né? O comportamento das pessoas vai precisar mudar. Então, o que eu, dentro de quem eu sou, da bagagem que eu tenho, do ser humano que eu me construí, o que eu posso oferecer para esse mundo, né? E se você não puder oferecer nada, relaxa. Só relaxa, ok? Não é obrigação sua oferecer nada para o mundo. Para com essa besteira. Você
Você veio aqui para ser feliz e para fazer o seu. Se você conseguir contribuir para o mundo, melhor. Mas para de querer contribuir para o mundo agora. Gente, cada um fazendo a sua parte já contribui para o mundo. Então para com esses movimentos muito megalomaníacos, sabe? Ficou tudo muito grande, ficou tudo muito mundo. Eu acho lindo isso, mas exatamente por ter ficado tudo muito grande e ficado tudo muito mundo, é que a gente chegou nessa situação que a gente tá. O indivíduo fica olhando para fora e não olha para dentro, aí dá essas meleca aí. Deixa eu ver aqui quem chegou. Minha Simone, Maurício, mal querido. Ai, nem vou falar de saudade. Olha, ai, chega a doer aqui, pelo amor de Deus, sai pra lá. Aqui a K, a Valéria, coisa boa de viver. Meu queridíssimo Magali. Meu querido, coisa boa ter você aqui. Então tá bom, gente. Agora a gente abre aquele momento assim, né? Vamos falar, vamos conversar. O que vocês querem saber? O que eu fiz na pandemia, esses 100 dias, como foi? Quais as dicas que eu posso dar? Já dei algumas aqui, mas uma coisa que eu acho que também é bem interessante, né? Quando a gente fala sobre exercício de autoconhecimento e contra a ansiedade, você sabe que eu ouvi de uma pessoa muito querida do meu passado, que a ansiedade era a falta de fé, né? Mas quando eu ouvi isso, eu acho que eu interpretei errado porque eu era muito nova, e depois a vida foi me ensinando umas coisas, né? Quando a gente fala sobre ansiedade, é um tumulto interno sobre algo que ainda não aconteceu, e como ainda não aconteceu, eu quero saber o que vai acontecer. A ansiedade vem de uma pessoa muito controladora. Então, eu, Alessandra, no meu jeito de trabalhar, no meu jeito de ser, nos estudos que eu fiz, eu acredito que a ansiedade, você precisa se autoconhecer. Então, você meio que já matou aqui. O bom exercício de autoconhecimento para a ansiedade é se conhecer, né? E como que a gente faz para se conhecer? Fazendo boas perguntas. Eu adoro fazer boas perguntas para mim, porque aí eu me obrigo a me responder. E quando a gente começa essas brincadeiras mentais, coisas muito boas surgem, né? Por quê? Porque você passa a entender como você reagiria nas situações. Então, numa situação de ansiedade, a gente precisa entender que a gente está querendo controlar algo que a gente não tem controle. E isso deixa a gente mal. Então, essa palpitaçãozinha que vem aqui dentro do nosso coração é exatamente essa questão da ansiedade, de não saber o porvir, de não saber o que vai acontecer. E aí vem aquela frase que a pessoa me disse: a ansiedade é falta de fé. Porque se você tem fé em você, sabe que vai acontecer, que você está construindo um bom futuro, que você está fazendo boas escolhas, você não tem por que ser ansioso, não é mesmo? Não é mesmo? Não sei se faz sentido aí para vocês, mas para mim faz muito sentido, porque eu trabalho isso com os meus clientes. E quando a gente entende as nossas escolhas, sabe de onde elas saíram e sabe aonde a gente está querendo chegar, a gente não precisa ser ansioso, né? Ansiedade tumultua, ansiedade tira o brilho da pessoa, não é mesmo? Que mais, meu povo? Estamos nos encaminhando aí para os nossos últimos 5 minutinhos. Quero já agradecer a todos que compareceram. O tempo de vocês, para mim, é o maior presente. Vai ter live de pós-aniversário, então já fica ligado aí, que sempre eu faço live de pós-aniversário. Para quem me perguntou aí sobre exercícios bons, vai lá no meu canal do YouTube, alessandrioshida.com.br. Tem um exercício que é o exercício da compaixão. E eu acho de verdade que as pessoas estão muito cobronas, né? Elas estão cancelando demais, sabe? Então fica todo mundo metendo bedelho na vida dos outros, mas ninguém deve nada para você, né? A única pessoa que pode te ajudar é você mesmo. Então se você fica aí cobrando dos outros uma coisa que é para você fazer, então acho que a primeira coisa é você parar de cobrar e começar a agir por você. A primeira coisa é se amando muito, doses generosas de amor nesse momento. Não se cobra tanto, não é? Se não tá rolando fazer, não força, não força. Tudo que a gente faz forçado, a gente não tá fazendo na nossa essência, e aí a coisa pode até sair, mas não perdura. E seja generoso, eu acho que a gente sabe tantas coisas, e quando a gente não
compartilha com as pessoas, né, a gente guarda pra gente de forma tão egoísta e perde a oportunidade de fazer o bem para alguém, né? Então seja generoso. Uma outra coisa também que está me ajudando bastante, 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 eu estou fazendo um joguinho que é no um app, um aplicativo chamado Duolingo, e é de inglês, então está me ajudando bastante a passar aquelas horas assim onde eu estou mais ociosa, aí para não cair num ócio não criativo, não produtivo, um ócio que me levaria minha cabecinha para lugares que eu não quero que ela vá. Então aí eu jogo esse joguinho, que também está me ajudando no inglês, né? E dá recompensa, é um joguinho bem legal, chama Duolingo. Também estou fazendo isso, estou fazendo os exercícios. E calma, parte muito importante. Já ia me esquecendo. Alimentação e hidratação. Isso daí é uma coisa que vocês podiam prestar mais atenção. Eu não tô fazendo dieta, mas eu dei uma segurada aí na minha alimentação, porque a gente meio que tem esse passaporte, essa licença para matar, né, da pandemia, que é uma grande desculpa, e aí a gente acha que, estamos na pandemia, o mundo tá uma loucura, o vírus, né? E aí a gente pega e começa a comer uns negócios, gente, que não precisa. Olha o tamanho da bochecha da senhorita que é. Meu Deus. E aí a bochechinha aqui começou a dar uma engordadinha. E aí eu vi que tinha que dar uma maneirada. E aí eu comecei a fazer, não dieta rígida, mas eu comecei a dar uma melhorada na minha alimentação e tomar bastante água. Né? A gente meio que dá uma esquecida da água, mas água é fundamental para não te dar dor de cabeça, para quando você está nervoso você não explodir. A gente tem que entender que a gente está num momento difícil, né? E se, como eu disse no começo da live, se a gente conseguir sobreviver e passar ileso, sem pirar, já estamos de parabéns, né? Nós não temos referência e não temos perspectiva, e um ser humano sem referência e sem perspectiva, ele tende a ficar bem mal. Então, para que você não fique mal, eu estou aqui hoje para te contar um pouquinho como foram os meus 100 dias, as coisas que eu fiz, as coisas que me ajudaram, e entender que para mim é muito, 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 muito prazeroso estar com vocês. E eu só parei as lives de quarta porque tinha muita gente fazendo live e eu achei que ia ser mais uma live e que não ia ter tanta utilidade como o pessoal falando de finanças e o pessoal falando de como se prevenir, né, do corona. Mas devagarinho a gente vai voltando. Eu fico muito feliz que você ficou comigo aqui até agora. Um beijo pra você. Se você precisar de mim, só chama. Às vezes a gente não precisa de uma sessão de gestão de mudança. Às vezes a gente não precisa de alguém super conhecido que conhece a gente. Às vezes a gente só precisa conversar. E conversar com uma pessoa que vai saber nos entender. Então, vem, conversa comigo, me chama via direct, me chama no inbox. Eu já deixei o canal super aberto. Só vem, só vamos te ajudar, só vamos passar por isso. Lembra sempre que tem gente em situação muito, muito, muito pior. E se você puder fazer qualquer coisa para honrar a quantidade enorme de pessoas que foram embora desse plano, faz para honrar, sabe? Se você puder acordar amanhã cedo e não fazer por você, mas fazer por tanta gente que se foi, eu acho que você vai ter um dia maravilhoso. Essa é a coisa que eu tô fazendo todos os dias, nesses últimos 100 dias. Eu tô fazendo a minha vida valer muito a pena, porque muita gente não acordou, mas eu sim. Então, eu deixo você com o meu super beijo, meu super abraço, minha super gratidão. A gente se encontra muito em breve numa próxima live. Beijo pra você. Bom final de semana. Tchau!